Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja sobre a sua vida, a vida da sua família, nesse momento em que iniciamos mais essa transmissão, este culto que prestamos a Deus. E fazemos com alegria, fazemos com gratidão ao Senhor, fazemos na certeza de que Ele está no meio de nós e Ele vem até nós para estarmos servindo ao Senhor com alegria. Nós estamos felizes porque podemos mais uma vez chegar até a sua casa e através desse culto que prestamos também ser instrumento de bênção do Senhor para a sua vida, para a vida da sua família. Nós queremos, nesse início de transmissão, nesse início de culto que prestamos ao Senhor, queremos nessa saudação também deixar uma palavra pastoral a toda a nossa igreja, a todos os irmãos e irmãs. Nós sabemos da ansiedade, muitas vezes, de muitos irmãos e irmãs em todas as igrejas, em todos os lugares, com as pessoas com as quais nós conversamos, pessoas que desejam que na normalidade da vida as coisas também possam estar voltando para o dia a dia da igreja, as atividades, os trabalhos, enfim, os encontros, tudo isso é que nós desejamos, tudo isso é que nós oramos a Deus durante todo esse tempo. Mas nós temos algumas coisas que sempre temos que cumprir e dar o testemunho como igreja. Nós não podemos pegar como modelo aquilo que outros muitas vezes fazem sem cumprir as normas, sem cumprir a lei, sem obedecer aquilo que precisa ser obedecido, que são os nossos superiores. Nós encaminhamos ao nosso presbitério já um pedido através do conselho para a reabertura. O presbitério está avaliando tudo isso, não só nosso, mas de outros casos também. A Igreja Nacional estará se pronunciando essa semana sobre tudo isso que está acontecendo, sobre as preocupações, e nós temos que ficar sempre em oração, pedindo a Deus que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. A nossa expectativa, o nosso desejo e o nosso pedido é para que, se Deus assim quiser e permitir, a partir de meados agora de outubro, possamos aos poucos ir voltando à nossa normalidade, dentro de todas as normas, dentro de todos os protocolos, dentro de tudo aquilo que a legislação exige e que nós temos que testemunhar como povo de Deus. Somos testemunhas do Senhor. Queremos, como igreja, dar exemplo à sociedade, dar exemplo àqueles que não conhecem ainda o verdadeiro amor de Deus. Então, esteja orando, esteja colocando também a sua igreja diante de Deus, ore pelo conselho, ore por irmãos e irmãs da nossa igreja, ore pelas outras igrejas que passam também pelas mesmas necessidades que nós passamos, para que Deus, como tem sempre o controle de todas as coisas, Ele possa trazer ao nosso coração muita paz, muita graça, e na unidade do Espírito Santo nós possamos ver o povo de Deus reunido para a honra e glória do Senhor Jesus. E é nesta unidade do Espírito de Deus que nós convidamos você a adorar ao Senhor, a estar juntos buscando a direção do nosso Deus. Vamos ouvir o prelúdio e depois estaremos lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 148.
148. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Nós vamos louvar dizendo que Deus é grandioso. Vamos cantar o hino 65 do Salmos e Hinos. Grandioso és tu.
que é grandioso sobre todos nós, sobre todas as coisas. Pai, nós rendemos graças a Ti, adoramos o Teu nome nesta hora, porque temos a certeza de que Tu és grande, mas o Teu poder, ó Deus, é soberano sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo que o Senhor é o Deus grandioso sobre todas as coisas, céus e terra, o Senhor vem a nós, na figura humana, na pessoa de Jesus Cristo, para nos resgatar. Por isso nós Te louvamos, ó Deus, nesta hora, adoramos o Teu nome, porque temos a certeza da Tua presença entre nós. Pai querido, que nós possamos, através desse culto, ter o nosso coração de forma reverente diante de Ti, tão somente para ouvirmos a Tua voz. Fala ao nosso coração, ó Deus, permite, ó Deus, que tenhamos um tempo de refrigério, de graça. Se entramos, ó Deus, a Tua presença através desse culto nesta hora, muitas vezes com o coração perturbado, ansioso, amargurado, que possamos, ó Deus, sair com o coração aliviado, cheio de graça, cheio de paz, na certeza de que é o Senhor quem dirige todas as coisas, é o Senhor que dirige a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos agradecidos e Te pedimos aceite a nossa adoração, para que cada ato deste culto, cada momento aqui, Senhor, seja um momento de alegria, de graça e de paz. Nós Te pedimos isso porque confiamos no Senhor, nós temos a certeza do Teu amor e da Tua misericórdia, e nós oramos com o coração agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento. Esse é um momento também especial do nosso culto, onde temos a oportunidade de confessarmos a Deus os nossos pecados através das nossas orações. Por isso eu vou pedir a cada um que abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 8. Nós vamos ler apenas versículos 17 ao 19. Daniel, no 8º capítulo, 17 ao 19. A palavra nos diz, de acordo com a visão desse grande servo: veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e mostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Vamos ter um momento de cântico com o nosso grupo de louvor.
Continuemos na presença do Senhor, entregando a Ele todos os nossos anseios, através da nossa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados e aproveitar esse momento que muitas vezes temos uma intimidade com Deus para expor exatamente aquilo que necessitamos e aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Por isso, esse é um momento de oração, de entrega, de compromisso, de falar com o Senhor mais uma vez, acreditando que Ele nos dará a bênção sem limites. Oremos ao Senhor nesse momento. Curva os seus olhos, curva a sua cabeça, aí você estiver nesse momento. Falamos com Deus para que Ele realmente nos abençoe mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque temos a oportunidade de estar aqui, ó Deus, com saúde, podendo, ó Deus, usar dessa liberdade para poder, ó Deus, adorar o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial na vida desta igreja, onde muitas pessoas, ó Deus, nos seus lares estão, ó Deus, reunidos com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com a mesma esperança, Senhor, estar acreditando sempre no teu poder, nas tuas misericórdias, no teu amor. Por isso, meu Deus, venha abastecer, nosso Deus, cada um que aqui está e tudo aquele, ó Deus, que nos assiste nesse momento com o teu Santo Espírito, e enche, ó Deus, a tua graça e das tuas misericórdias, para que possamos estar sempre firmes, ó Deus, adorando e bendizendo o teu santo nome. Permite, nosso Deus, que logo em breve nós podemos estar aqui nesse lugar, ó Deus, reunido como igreja do Senhor, testemunhando mais uma vez, ó Deus, os teus feitos nas nossas vidas e apresentando para o mundo que no teu nome há poder, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Fica conosco, continua, Deus, administrando e dirigindo este culto, porque é para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. É a minha oração com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Continuemos então na presença do Senhor, adorando mais 2 cânticos para o Senhor.
Senhor, o nosso louvor e toda a nossa gratidão, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, abençoa cada um que está participando desse culto, Senhor, em cada lugar onde a tua palavra chegar, cada oração seja ricamente abençoada por ti, Senhor. Queremos nos entregar, Senhor, no teu altar, queremos ouvir a tua voz, Senhor Deus, queremos obedecer a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a estar firmes nos teus caminhos, Senhor. Perdoa os nossos pecados em nome de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por esse tempo de cânticos, onde, através da música, podemos também dizer a Deus o quanto o Senhor é importante na nossa vida. Nós vamos agora estudar a palavra de Deus. E antes de nós lermos a palavra de Deus, que hoje será no capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu Lucas, apenas lembrando aos irmãos e irmãs que porventura têm seus pedidos de oração, caminhe a nós, para que no final dessa nossa transmissão, desse culto, nós possamos também orar por você, ou talvez motivo de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. Vamos fazer isso no final desse trabalho. A leitura que faremos está baseada numa das histórias mais conhecidas da Bíblia. O Evangelho de Lucas, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tudo que já aconteceu na tua casa durante este culto. Nós precisamos da iluminação do teu Espírito para compreender as lições que a tua palavra tem para nós nesta hora. Por isso, que as famílias recebam a tua palavra nesta hora com alegria, que possam ouvir a tua palavra sabendo que esta palavra consola, conforta, mas também exorta, para que haja mudança e haja salvação. Por isso te pedimos a tua bênção, a tua orientação sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém.
Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Nós temos em alguns dos nossos estudos, seja aos domingos ou durante a semana, procurado falar um pouco sobre umas coisas que fazem parte da nossa vida, que são partes da nossa própria história, não apenas como cristãos, mas como seres humanos. E todos nós temos um histórico, todos nós temos uma história da vida que ela vai sendo escrita dia após dia, e a cada dia que vivemos, eu diria, um capítulo novo nós abrimos, com coisas boas e às vezes coisas não tão boas, e às vezes também coisas ruins que nos acontecem no dia a dia nosso. E cada um conta a sua própria história do seu jeito, que nem sempre ela é do jeito que os outros veem a nossa história de vida. Se eu for contar a minha história de vida, eu vou contar a partir da minha perspectiva, a partir da minha maneira de ver como eu sou, quem eu sou, enfim, eu olho a partir de mim mesmo. Se eu pedir para alguém, seja a pessoa mais próxima, ou alguém que me conhece a vida toda, com certeza irá acrescentar ou tirar alguns detalhes da história que eu contei. Nós temos a nossa história, e essa história é vista tanto do nosso ponto de vista, quanto do ponto de vista das outras pessoas. E nem sempre nós gostamos, nem sempre nós admiramos a maneira como as pessoas contam a história da nossa vida. Quando as pessoas falam tudo aquilo que é interessante, aquilo que é gostoso de ouvir, aquilo que cai nos nossos ouvidos de uma maneira agradável, nós começamos a nos sentir bem com aquele momento, com aquela exposição. Mas quando algum detalhe é lembrado que talvez não seja muito agradável aos nossos ouvidos, nem sempre gostamos de ouvir o relato do outro. E principalmente, acrescento mais um detalhe, quando voltamos ao passado, a coisas que já vivemos, a coisas que talvez nós gostaríamos de recordar e outras que nós não queremos mais lembrar. Todos nós temos no nosso dia a dia momentos como estes também. E aí, quando nós voltamos a esse texto bíblico, talvez estejamos perguntando: o que tem a ver a história e esta conhecidíssima história de Zaqueu, uma história lida e relida por muitos, conhecida por a grande maioria dos irmãos e irmãs, com isso que estamos falando, com esse momento que nós estamos vivendo como sociedade, esse tempo estranho que sempre temos falado aqui, tempo que só se fala em doenças, tempo que só se fala em estar distante, tempo em que nós encontramos pessoas com medo de contato e, pior ainda, de contágios, pessoas que se preocupam em cuidar às vezes apenas de si, mas não tem preocupação com o outro. E nós encontramos muito isso na nossa sociedade. É só sair na rua, infelizmente, pessoas que acham que tudo que está acontecendo aí não dá nada, não vai acontecer nada, nunca irá acontecer comigo, e assim nós vamos vivendo.
Pessoas que muitas vezes, e aí pior ainda, deveriam dar o exemplo e não dão. Pessoas que pensam, e aqui nós podemos imaginar a moda Zaqueu, pessoas que pensam que o poder financeiro resolve tudo, sara todas as doenças, compra todos os tipos de medicamentos, paga todo tipo de médico. E nós sabemos que na realidade não é assim que a coisa funciona. E assim nós chegamos novamente à nossa história, a esta conhecida história. A história de alguém que ficou rico de uma forma ilícita e talvez pensasse que também o dinheiro iria resolver todos os seus problemas. Talvez pensasse que tudo estava sob controle porque o poder financeiro estava em suas mãos. Ainda há alguma coisa nova a extrair dessa história de Zaqueu? Depois de tantas mensagens e tantas músicas que conhecemos e tantas falas que nós já ouvimos, eu tenho comigo que sim. E é por isso que eu quero convidar você a reler comigo, a reestudar essa história à luz desse tempo que nós estamos vivendo. A história que só o evangelista Lucas narra. Essa história ela não aparece nos demais evangelhos. Apenas Lucas é o único que registra, que conta essa história. E a conversão de Zaqueu em Jericó é o episódio do último momento da caminhada de Jesus em direção a Jerusalém. É o último episódio da viagem de Jesus a Jerusalém. Mas há alguns detalhes que vale a pena destacarmos nessa história. Nós temos, por exemplo, a cidade, Jericó, uma árvore chamada aqui de sicômoro e um homem rico. 3 coisas importantíssimas nessa história que nós conhecemos. Vamos começar por Jericó. A palavra Jericó, a cidade de Jericó também era chamada de a perfumada. Contudo, em contrapartida a essa palavra perfumada, era também intitulada cidade do pecado. Parece que existe alguma coisa estranha nisso. Ou é perfumada, ou é cidade do pecado. Uma coisa e outra parece não se encaixar, vamos dizer assim. Herodes, o rei Herodes, ele costumava pegar a sua corte no inverno e passar todo o inverno na cidade de Jericó, porque era uma estação climática, era um lugar onde a estação climática ajudava na saúde também das pessoas. Portanto, aqueles que tinham condições desciam para Jericó e por ali ficavam durante o tempo. Mas também a cidade era uma parada obrigatória para os peregrinos, aqueles que estavam indo em direção a Jerusalém, aqueles que muitas vezes queriam fazer a peregrinação. Eles paravam em Jericó como se fosse uma cidade dormitório para o repouso, para a alimentação, e depois seguiu em frente para o destino proposto. Jesus precisava, fazia parte do caminho de Jesus, e ele precisava passar por aquela pequena cidade. Um outro detalhe importante de Jericó é que era uma cidade de fronteira. Era uma cidade que fazia uma ligação para o comércio com outros países. Talvez aqui, quero levar você a imaginar
Claro que nem todos conhecem, mas seria uma Foz do Iguaçu, uma fronteira onde nós temos no Paraná uma fronteira com outros países. Podemos passar para o Paraguai, podemos passar para a Argentina e está tudo ali bem próximo e é possível até fazer isso a pé. E Jericó seria mais ou menos isso, onde escoava o comércio. Mas ali tem um detalhe, é ali que prosperavam os funcionários da alfândega. Era ali que os funcionários da alfândega cresciam financeiramente. Era ali que os funcionários da alfândega tinham os seus benefícios por causa do fisco, por causa da profissão e no ponto estratégico que eles estavam como cidade fronteiriça. Deixando um pouco a cidade de lado, vamos para a árvore. Nós temos um sicômoro, um nome um pouco estranho para nós aqui no Brasil. Talvez fique mais fácil pensar que era um fruto semelhante ao figo, aí fica mais fácil. Quem gosta de figo, imagine o figo, uma fruta ou um fruto muito parecido. E o personagem Zaqueu, que recebe o nome de publicano, que na linguagem de muitos na época eram os pecadores públicos. Porque pecador já bastava, mas era a ideia de que ele pecava e todo mundo sabia que ele estava pecando. Ele sabia qual era o seu pecado maior na visão das pessoas, devido à maneira como ele trabalhava com as finanças do povo e da cidade. Por isso, a ideia de alguém que era rico, alguém que cresce financeiramente às custas do outro. E Zaqueu era exatamente e justamente um cobrador que era chefe e era rico. Ele não só pertencia à categoria de pecadores públicos, como publicano, mas ele adquire a riqueza explorando as pessoas através da profissão. E Zaqueu se jogou por gosto e por ganância, a todo preço, numa profissão aos nossos olhos e aos olhos de Cristo também abominável, porque ele sabia que não tinha nenhuma reputação. As pessoas diziam isso, mas ele tinha prazer na forma de viver. Porém, a história chega num determinado momento que diz que ele decide ver Jesus. E aí o texto nos convida a pensar em algumas coisas muito ricas que o próprio texto traz para nós e que vale a pena nós olharmos para essas pequenas coisas, esses detalhes e aplicarmos depois à nossa vida a partir disso tudo que estamos falando. Primeiro eu chamaria aqui, em primeiro lugar, a ideia da teimosia de Zaqueu. Por que a ideia de um homem teimoso? A primeira parte da história, você que conhece a história em detalhes, pode lembrar que parece que o evangelista Lucas usa um certo humor para contar a história. Havia uma curiosidade na pretensão desse homem, a curiosidade, o desejo de ver Jesus. Ele teima, ele diz: eu quero ver Jesus. Nós não sabemos os detalhes do que levou Zaqueu a isso, mas ele queria ver Jesus. E ele não perde a coragem, a iniciativa, mesmo diante da sua estatura, mesmo diante do seu tamanho não possível, vamos dizer assim, no meio da multidão. E aí ele tem que enfrentar obstáculos. O obstáculo aqui que ele enfrenta é o próprio tamanho, é a própria estatura, e é por isso que ele decide subir na árvore. Agora pensem comigo aqui,
o que talvez as pessoas poderiam falar, de repente vendo um homem conhecido publicamente subindo numa árvore. Imagine, aqui eu quero usar apenas a imaginação, porque é claro que não era assim, mas talvez eu tenha comigo que Zaqueu, antes de subir na árvore, precisou tirar alguma coisa. Vamos imaginar que ele estivesse com um paletó. Ninguém consegue subir na árvore de terno. Ninguém consegue subir numa árvore sem tirar alguma coisa, sem ficar mais leve. Eu estou querendo dizer aqui, não é que Zaqueu estava tirando o seu paletó e a sua gravata, mas ele estava se desvestindo da própria dignidade. Ele tinha uma reputação na cidade, e ele supera esse complexo de dignidade, de prestígio. Ele desafia o ridículo e ele diz: eu quero ver Jesus. E aí vem a expressão de Jesus: olha, se você não se tornar como uma criança, você não consegue ver o reino de Deus. É aí que ele resolve subir. Para ver Jesus aqui, a ideia de é preciso que o ser humano seja um pouco mais teimoso e ultrapasse obstáculos muitas vezes que ele mesmo não quer romper consigo durante a vida, romper com a multidão, romper com o que as pessoas pensam, romper com o próprio prestígio diante dos outros, desafiando aquilo que diante do ser humano é ridículo, mas deixando-se humanizar para poder enxergar a graça de Deus. Por isso, esse primeiro momento nos convida a pensar que nós necessitamos aprender com algumas atitudes da própria criança. As crianças não estão preocupadas com aquilo que está acontecendo ao lado, elas simplesmente chegam até Jesus. Foi essa atitude daquele homem: eu não estou preocupado com o que vão pensar, eu vou subir. As crianças desafiam os limites, colocam-se sempre à disposição do outro, ensinando-nos a viver em comunidade, não ficando com pequenas coisas ou coisinhas que prejudicam a vida em comunhão. O ser humano muitas vezes vive carregado de um prestígio que ele tem medo de deixar, medo de largar, para poder entender totalmente a graça de Deus. Por isso, o texto é um convite a dizer: olha, eu vou até Jesus. Não importa o que os outros pensem, não importa o que estão falando, eu vou ver Jesus, eu vou me aproximar. Mas aí vem uma segunda questão interessante que nós encontramos no texto. Se de um lado nós temos um homem teimoso, em que ele, na sua teimosia, ele sobe para ver Jesus naquela árvore, e daquela árvore, nós temos aquilo que podemos chamar aqui da desilusão do povo. Jesus toma uma iniciativa, isso é muito importante observar no texto. E Jesus vai passando, e é Jesus quem diz para Zaqueu: desce daí, eu quero ir até a tua casa. Jesus toma uma iniciativa e se autoconvida para ir visitar aquele lar. E Jesus entra na vida de Zaqueu de uma maneira ousada, de uma maneira forte, desafiando Zaqueu a dizer: olha, desce, porque eu vou com você para a sua casa. Pensem comigo no que as pessoas pensaram. Hoje eu vou ficar na tua casa, desce depressa. E o texto é claro em dizer que as pessoas murmuravam. Murmúrio é uma das coisas mais condenadas na Bíblia. Murmúrio é algo que desde o Antigo Testamento e durante todo o Novo Testamento há uma crítica bíblica dizendo que os murmuradores não têm parte com Deus. Os murmuradores,
não têm comunhão com Deus. Os murmuradores prejudicam a comunhão com Deus e afetam a comunhão da própria comunidade. E essas pessoas estavam murmurando, não falavam. E murmúrio é uma coisa que você fala para dentro, mas que todos percebem. É aquele que eu não expresso em palavras, mas todo mundo sabe que eu não estou gostando do que está acontecendo. É pior do que quando se fala, é pior do que quando se verbaliza, porque quando se verbaliza você consegue ver, consegue conversar, consegue ajudar, consegue curar, consegue abençoar. E essas pessoas estavam dizendo: vai para a casa de um pecador? Por que não vai para a minha? Vai para a casa de um ladrão? Eu não roubo, eu pago os meus impostos, tudo direitinho, eu pago o meu dízimo, tudo certinho, mas vai visitar um pecador. Talvez devesse ir para a sinagoga, lá é o lugar dele, vai ensinar na sinagoga, não na casa de Zaqueu. No fundo, o texto é um convite a dizer: olha, Deus está dizendo que quer jantar conosco, que quer visitar nossa casa, e nós não somos pecadores. Qual a diferença entre nós e Zaqueu? Qual a diferença entre eu e Zaqueu? E se ele tivesse ido à minha casa? E se ele decidir ir à minha casa hoje? Como ele encontrará a minha casa? Como ele encontraria a minha casa nesta pandemia que nós estamos vivendo? Como ele encontraria a minha casa nesse tempo ruim e estranho que nós estamos vivendo como humanidade? Mas ele deseja ir independente de como a minha casa está. Depois da visita de Jesus, a nossa casa não será mais a mesma, mas talvez para isso precisamos descer da árvore. Não descemos muitas vezes porque a nossa cozinha está suja e a despensa está vazia. Não temos o que oferecer, não temos o que dar, não temos o que mostrar para Jesus. E talvez essa deva ser uma das marcas da nossa vida como igreja, como povo de Deus, como cristãos, no sentido de: Senhor, vem visitar a minha casa, mas entra pela porta da frente. Ela está desarrumada, ela está com situações difíceis, os relacionamentos não vão bem, mas eu estou aqui porque eu quero o Senhor dentro da minha casa. Essa é uma ideia que nós precisamos entender que Jesus faz com Zaqueu. Zaqueu está buscando ajuda e Jesus diz: eu vou até a tua casa para organizar aquilo que está desorganizado, para pôr no lugar aquilo que você não consegue, para dar paz quando não existe paz, para curar relacionamentos quando esses relacionamentos já não têm mais cura pelo lado humano da vida. Por isso eu vou estar na tua casa hoje. E foi exatamente isso que ele fez, rompendo com o pensamento, com a desilusão do povo, com o jeito de pensar das pessoas. E Jesus vai e toma assento dentro daquela casa para trazer paz àquele lar. Por isso, aí nós chegamos a um terceiro momento desse texto, que é nada mais, nada menos do que a chegada da própria salvação. Se por um lado temos um personagem teimoso, se por um lado temos um povo desiludido pela atitude de Jesus, por outro temos uma casa salva, a chegada da salvação àquele lar. Diante de Jesus, Zaqueu se decide, e decide por uma mudança radical. Aí acontece a conversão. Para alguém que havia se enriquecido de forma ilícita, quer dizer, de uma maneira
de usar os bens dos outros, Zaqueu toma uma atitude que é a atitude que ultrapassava naquela época todos os costumes sociais e religiosos do seu tempo. E aí ele demonstra a verdadeira conversão. A atitude daquele homem é um sinal bíblico da verdadeira conversão. A salvação que chega à sua casa, a salvação que atinge a sua família. Vou devolver o que não é meu, vou devolver o que roubei, vou devolver aquilo que não me pertence. No fundo, Zaqueu está assinando um testamento, e ele busca isso segundo a própria orientação bíblica. Em Êxodo capítulo 22, versículo 1, há uma expressão, uma orientação bíblica que diz que se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater e o vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas, por uma ovelha. Portanto, Zaqueu estava buscando na própria palavra o cumprimento da sua promessa de devolver. Vou devolver, vou levar de volta aquilo que não é meu. Ele deixa, e eu tenho comigo que ele deixa aos pés daquela árvore todos os seus erros, todas as suas vaidades, toda a sua insensatez, tudo aquilo que era de ruim e que impedia a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Aos pés daquela árvore fica a velha criatura, aos pés daquela árvore fica o velho homem, o velho Zaqueu, e ele sai dali renovado, restaurado, curado das suas feridas, dos seus desejos humanos, das suas atitudes carnais, do seu jeito de ser, da sua iniciativa sem buscar a direção de Deus. E ele vai em direção à sua casa na companhia daquele que era o próprio Salvador e é o próprio Salvador de todos nós. Irmãos e irmãs, eu tenho comigo que nós, ao olharmos para esta conhecidíssima história, vale a pena pensar que nós também, no nosso dia a dia, precisamos sempre pedir a Deus que nos livre das nossas murmurações. Os murmuradores não conseguem enxergar a profundidade do amor de Deus, aonde Deus está agindo, com quem Deus está agindo. Os murmuradores não conseguem perceber aonde Deus está fazendo a obra, como está fazendo a obra, e mais ainda onde a sua palavra está chegando, porque a palavra do Senhor não volta vazia. É preciso entender que esse amor de Deus é o amor que derruba barreiras, que reconstrói vidas, que recupera relacionamentos rompidos devido à própria dificuldade humana de entender a compreensão e a dimensão desse amor. Por isso, quando deixamos tudo ao pé da cruz, nossa vida muda, nosso humor muda, nosso interior se transforma, o ambiente dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares ganha vida e ganha alegria. E enfim nos sentimos felizes sob a poderosa graça de Deus. Quem toma a decisão de hospedar Jesus se reencontra com seu passado, sim, não para sofrer, não para chorar, não para muitas vezes murmurar, mas para ser curado, eliminando mágoas e lembranças que muitas vezes machucam e destroem a nossa comunhão. Ao tomar a coragem de levar Jesus para a sua casa,
Zaqueu rompeu com um passado que lhe fazia mal e conseguiu enxergar com os olhos da fé um futuro abençoador que vem das bondosas mãos de Deus. Ele era um homem que vivia sozinho, mesmo tendo tudo, mesmo tendo todos os bens. Sua profissão o fez viver no isolamento. Ele não atraía amigos, ele atraía simplesmente pessoas que se interessavam por aquilo que ele tinha. A presença de Jesus em seu lar tirou do isolamento e o reaproximou de pessoas que há tempo talvez ele não tinha comunhão, talvez isso não acontecesse dentro da sua própria casa. Não somente foi perdoado, mas aprendeu a perdoar. E com isso, sua história é um convite às mudanças e decisões que todos nós precisamos tomar na vida. Porque entre Zaqueu e nós, qual é a diferença? Sicômoro é o lugar de deixar os remorsos, deixar a história que machuca, aquilo que não abençoa, aquilo que está ferindo em todos os aspectos e ferindo a comunhão, o crescimento e a conquista da graça de Deus. É tempo de se despir daquilo que não nos edifica e deixar Deus jantar conosco, aceitando a sua salvação. Por isso que esta conhecida história de Zaqueu possa ser um ponto de reflexão para todos nós, possa ser um ponto também de reflexão sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada como igreja de Jesus Cristo, como povo de Deus, como família da fé, e que assim sejamos abençoados e abençoadas através da presença de Cristo em nosso lar. Que Deus nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, forma de louvor e gratidão neste momento do nosso povo.
porque Ele vive, nós podemos crer que existe um amanhã para a sua igreja, para o seu povo. Por isso, é crendo nesse Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida, é que nós agradecemos e suplicamos a sua bênção. Nós vamos ter um momento de oração, um momento de gratidão a Deus, um momento também de súplica ao Senhor. Durante o nosso culto, alguns pedidos de oração chegaram até nós. Queremos colocá-los diante do Senhor nesta hora, pedindo a sua bênção, a sua direção, com a certeza de que Deus é o Deus da vida, é o Deus da graça, mas também é o Deus da saúde, é o Deus que cuida de todos nós no leito da enfermidade. Nós vamos orar pela mãe da nossa irmã diaconisa Maria José, que teve uma queda essa semana. Vamos orar pela sua recuperação, pedindo que Deus esteja cuidando dela e continue a sustentá-la, a guardá-la com a sua graça. O Edivalso também. São vários pedidos de saúde que nós estamos aqui, orando pela sua vida. Dona Laura pede as nossas orações, que Deus esteja também, com a sua misericórdia, cuidando, amparando e restaurando. Daniela Rocha, que é amiga do Isaías, pelo falecimento de seu irmão, a família em luto, vamos estar orando para que Deus esteja confortando, enxugando as lágrimas no tempo do Senhor, nesse tempo de luto, nessa família. Nosso querido irmão também, reverendo Valdir, que nos acompanha lá dos Estados Unidos, pede pelo Felipe, que é um adolescente da sua igreja, que Deus esteja confortando, trazendo paz e graça à saúde do Felipe. Vamos orar por essa vida, vamos orar por esse adolescente também. E também vamos orar pela família da Fátima, pela Dora, que é sua irmã, que infelizmente perdeu seu filho nesta semana. Também uma família enlutada. Oremos por essa querida irmã, para que Deus esteja confortando toda a família, trazendo paz e graça nesse momento difícil. E pelo nosso irmão Luiz Roberto Marcondes, também pela sua saúde, para que Deus o visite nesse tempo de enfermidade e traga a restauração e a graça segundo a sua infinita vontade. Vamos orar, vamos agradecer também pela vida do presbítero Sérgio, que no dia de ontem completou mais um ano de vida, para que Deus continue a abençoá-lo, a guardá-lo e a usá-lo no seu trabalho, como sempre tem abençoado e usado também. São pedidos de oração, são agradecimentos pela vida, na certeza desse Deus que nos ouve e que deseja ir até a nossa casa, como fez com Zaqueu. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a sua bênção e a sua graça. Após essa oração final, estaremos impetrando a bênção. Queremos desejar a você uma semana de muita paz, muita graça, a certeza de que Deus está ao nosso lado. E havendo alguma necessidade, algum pedido, como sempre estamos dizendo, estamos sempre à disposição da igreja, dos irmãos e irmãs também. Oremos ao Senhor, depois vamos receber a bênção e acompanhar o pós-culto. Pai de amor, nós te louvamos por esse momento, te agradecemos por esta hora. Nosso coração é grato pela tua fidelidade e pela certeza de que o Senhor vive e está no meio de nós.
Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo de culto que a Ti prestamos. Que possamos, ó Deus, sair voltando pelas ruas, pelas esquinas, pelas praças, testemunhando do Teu nome, falando do Teu amor, dando testemunho da verdade, falando, ó Deus, daquilo que o Senhor fez e faz por todos nós e continuará fazendo. Ó Deus, obrigado pela vida da Tua igreja espalhada por toda a face da terra, irmãos e irmãs que nos acompanham em vários lugares, membros da nossa igreja e de outras igrejas, a nossa gratidão, Senhor, e a nossa súplica sobre cada vida. Pai querido, nesse tempo que vivemos, onde através da internet temos levado a Tua palavra, que a Tua palavra, ó Deus, possa encontrar guarida nos corações, porque temos a certeza de que ela não volta vazia. Por isso, ó Deus, usa-nos segundo a Tua vontade como igreja do Senhor Jesus. Deixamos, ó Deus, esses pedidos de saúde nas Tuas mãos nesta hora. Tu és o médico sobre todos os médicos. Tu és o Senhor da vida. Tu és o Senhor da cura. Por isso, ó Deus, que a Tua misericórdia e a Tua vontade prevaleçam nessas vidas e que possam Te louvar ao saber que a Tua vontade está sendo feita. Dá, ó Deus, paz e conforto, consolo aos corações enlutados, para que tenham sempre a certeza de que o Senhor é aquele que enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. Por isso, ó Deus, aos irmãos com problemas de saúde, as pessoas que sofrem com o luto, nesse tempo tão difícil que vivemos, que essas vidas possam sentir o Teu conforto, a Tua graça e a Tua paz. Abençoa-nos, guarda-nos e protege-nos. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos e irmãs que fizeram aniversário e que comemoram com alegria, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida, seja, ó Deus, na vida de nascimento, seja de casamento ou qualquer outro aniversário. Que a Tua graça esteja sobre todos, que haja paz, que possam ter sempre um coração agradecido. Agora leva-nos debaixo da Tua proteção. Dá-nos, ó Deus, uma semana onde o Teu nome seja honrado através da nossa vida, através das nossas atitudes, através do nosso testemunho, e que nunca venhamos a murmurar, mas sempre, ó Deus, a exaltar o Teu nome pelo Teu poder e graça. Nós oramos no precioso nome de Jesus, Senhor e Salvador de todos nós. E que a graça maravilhosa e restauradora de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a proteção, a alegria que vem do Espírito Santo permaneça sobre a Igreja de Cristo e sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém.